A paz de Jesus para você que é intercessor do Raio-X, Retiro de Cura da Afetividade e Sexualidade, nessa edição vocacional. Eu queria trazer para vocês algumas orientações do Raio-X, do seu papel como intercessor, e especialmente nessa edição vocacional. Né? O que é a intercessão dentro do Raio-X? Né? Retomando algumas coisas que o Newton sempre passa. E eu queria retomar aqui com vocês. A primeira coisa é que o intercessor ele é um pai espiritual ou uma mãe espiritual, né? Então ele precisa acolher os seus aqueles por quem ele vai interceder como a gente acolhe um filho. Então, com atenção, sobretudo, com carinho, com respeito, muito respeito pela pessoa, então, sem julgamento. Isso significa que ele não julga, ele não condena, ele não acusa, ele ama, ele acolhe, ele é firme se for preciso, mas ele não acusa, não julga, né? Ele transmite confiança pelo olhar, pela acolhida, pelo respeito, pela escuta, né? E principalmente uma coisa, o intercessor não é formador pessoal e não é formador comunitário, né? Não caiamos nessa tentação, especialmente falando de um retiro raio-x vocacional, não caia nessa tentação. Você não é formador da pessoa. O formador comunitário ou formador pessoal, ele está ali num acompanhamento muito no sentido de ser voz de Deus, com muita precisão, com questão da comunidade. Então tem uma questão de obediência a essa pessoa. O intercessor do raio-x não, você está ali para escutar, para cutucar a pessoa, para sugerir, mas não para exigir uma obediência ao seu conselho, né? Então, tome muito cuidado para não entrar num papel que não te cabe, né? Então, você é sim, exerce uma paternidade espiritual, mas no sentido de tentar gerar essa pessoa mais para Deus, na cura e na afetividade dela, né? E para transmitir essa confiança é bem interessante, né? A cada momento, principalmente no primeiro encontro, você lembrar do sigilo, que tudo que a pessoa te disser vai ficar entre você não vai comentar entre você e ela, você não vai comentar entre ninguém. E no final do atendimento, você manifestar a sua acolhida com um abraço, né, abraçar a pessoa nesse sentido de acolhida, né? De maneira mais prática, bem prática, a primeira coisa é que o intercessor precisa administrar o tempo que ele tem. Então a intercessão, né, os encontros individuais de intercessão vão acontecer durante o retiro em momentos determinados. Então você vai ter lá, por exemplo, 40 minutos para atender todos os teus intercessandos, né? Todas as pessoas por quem você intercede. Então, você precisa saber distribuir esse tempo entre os intercessandos, entre aqueles que você acolhe. Então, se você tem 40 minutos e você tem 4, 10 minutos para cada um. E você precisa tomar cuidado, estar atento para que não ultrapasse o tempo, porque isso gera problemas no atendimento dos próximos, isso gera problema também na logística, porque você vai precisar atender todo mundo e a gente atrasa demais o retiro, né? Então, saber administrar o tempo é um ponto objetivo importante. Outro ponto objetivo importante é sempre abordar o atendimento a partir do conteúdo que acabou de ser trabalhado. Então, a intercessão no final da manhã, você vai trabalhar a palestra e os momentos de oração que a pessoa viveu. Então, o que você viveu, né? Como que foi? Especialmente se você, né, tiver com uma pessoa de mais tempo de vocação, né? Um discípulo, um postulante, um consagrado, não fique acanhado, não se retraia, né? E tente cutucar a pessoa no que Deus está realmente querendo transmitir com o seu amor ciumento para a vida dessa pessoa, né? E outra coisa objetiva muito importante que na reformulação desse retiro nós buscamos traduzir sempre com a linguagem da teologia do corpo a linguagem do sim e não do não. Então a gente tenta mostrar muito mais o valor das coisas, o valor da sexualidade, o valor do corpo,
o valor de cada coisa, o valor da pessoa, o valor das relações, nem tanto o não pode, né? Então, muito cuidado com uma linguagem muito moralista, né? Porque dentro do nosso carisma de fidelidade, essa é uma grande tentação. A gente tentar ser muito moralista. É muito importante que as pessoas tenham um encontro pessoal com Deus, com a sua cura, e é isso que vai levar as pessoas a entrar no ritmo de querer obedecer às leis de Deus, né? E é por isso que nós decidimos, né, depois de algumas discussões dentro do núcleo do PJF, né, foi se decidido que a gente ia tirar das palestras o tema de piercing, tatuagem, né? Por quê? A gente queria favorecer, né, que justamente essa linguagem do sim. E se percebeu que a maneira como nós falávamos era uma maneira muito mais negativa, defasada, porque as pessoas já não são mais as mesmas de alguns anos atrás, então elas não fazem mais tatuagem pelo mesmo motivo. Hoje existe muito modismo, com piercing, com tatuagem, com todas essas coisas. E a linguagem que a gente tinha era muito uma linguagem negativa. Então, e também o Newton tinha no coração dele que um certo incômodo com relação à maneira como se falava, e a ideia era tentar se colocar no lugar da pessoa. Será que falar disso numa palestra, seja homossexualismo direto, seja algumas coisas diretamente, será que não travaria mais as pessoas? Então a gente decidiu nas palestras trabalhar principalmente a linguagem do sim e cutucar as pessoas com relação a essas coisas no atendimento individual, né? Então, para isso a gente precisa entender essa questão, que a teologia do corpo mostra muito mais a beleza, né, do corpo. O que é o corpo? O corpo é manifestação da pessoa. Então, o meu corpo manifesta a pessoa que eu sou. E é o lugar onde Deus brilha, né? Então, nesse sentido de beleza. Então, o que é preciso entender, né? Para vocês terem uma ideia bem simples da teologia do corpo. Tudo que eu vivo na minha alma, então, por exemplo, os amores das pessoas que eu amo, tudo que eu conheço, manifesta no meu corpo. Então, um exemplo claro disso são as doenças psicossomáticas, né? Se eu vivo um rancor, uma falta de perdão, muitas vezes isso se manifesta numa doença, como há casos de câncer, por exemplo, né? Tudo aquilo que eu vivo na alma se manifesta no corpo, né? E o contrário também é verdade. Tudo que toca o meu corpo atinge a minha alma. Então, por exemplo, uma pessoa que foi violentada, isso não tocou só o corpo dela, ela fica marcada. Uma pessoa que fez um aborto, isso não toca só o corpo dela. Existem testemunhos inúmeros de mulheres que ficam marcadas para o resto da vida, né, com relação a isso. Então, essa união de alma e corpo é extremamente importante dentro do cristianismo, dentro da teologia do corpo e, portanto, dentro do raio-x. Então, valorizando o corpo, se eu percebo que essa pessoa por quem eu vou interceder, ela tem um piercing, eu posso dizer para ela, mas dentro de tudo isso, né, lógico, no momento específico, depois de que tenha sido trabalhado isso dentro da palestra, eu posso dizer, mas será que você precisa desse piercing, né? Porque muitas vezes as pessoas usam para chamar a atenção. Será que você precisa desse corte ou dessa cor de cabelo tão extravagante? Será que isso não mostra um pouco essa falta de amor, essa falta de valorização da sua própria vida que está sendo manifestada no seu corpo? Será que você não estava querendo chamar a atenção? Será que hoje, depois desse retiro, onde você se sentiu tão amado, você precisa disso? Mas a gente precisa muita sabedoria e a graça do Espírito para abordar as pessoas nesse sentido. E muito cuidado para não acusar, para não causar um sofrimento, especialmente com relação à tatuagem, porque se a pessoa já fez, muito provavelmente vai ser difícil de tirar, isso custa caro. Então, lembrar da misericórdia de Deus, que Deus pode tudo transformar,
Isso são coisas muito importantes. Então a gente toca pessoas, e eu falo isso com propriedade, dentro da área vocacional, nós tocamos inúmeros casos de pessoas com muitas feridas na sexualidade, especialmente com relação a abusos, né? Então, dizer, ou pessoas que perderam a virgindade e se arrependem e sofrem por isso, você abordar e lembrar da misericórdia. Veja, você foi tocada no seu corpo, isso te feriu, mas Deus pode te curar. Deixa o Senhor te curar. Ou às vezes coisas que não são tão aparentemente graves assim, mas a falta de amor na família. Veja, você foi ignorado, as pessoas não te olharam, mas o Senhor pode curar com o seu amor. Percebe? Ele te ama, Ele insiste em você. Então, essas coisas, esse carinho, essa delicadeza, esse respeito profundo e mostrando sempre a linguagem do bem, do sim, da valorização daquilo que é belo e, portanto, é mais forte do que o mal, né? Isso é extremamente importante. Não enfatizar a força do mal, porque o mal está vencido, né? Cristo Jesus veio para nos libertar e nos ressuscitar com Ele. Então, as pessoas precisam sair, os seus intercessandos, os seus precisam sair com uma forte esperança desse retiro. Que há esperança para a vida dele. Ainda que ela tenha sido estraçalhada, né? Há esperança, né? Existe uma passagem bíblica que diz, ainda que que a árvore tenha morrido, caído no chão, há esperança, porque a água de Deus pode fazer brotar de novo os ramos, os frutos e tudo isso. Então, elas precisam sair com essa esperança, isso passa por você. Bom, então, esse é o seu papel como intercessor, que você seja abençoado, que Deus te abençoe. Clame o Espírito Santo, vá rezando desde já, você recebeu aí, eu acabei de receber da Vivi, a escala dos intercessores, vai rezando desde já pelos seus, e clame muito o Espírito para que você seja canal de Deus, voz de Deus na vida dessas pessoas. Deus abençoe você e até mais nesse retiro de raio-x vocacional. Amém.